Fala pessoal, a gente está direto da Ilha da Luta, aqui em Abu Dhabi, mais uma vez com o nosso programa, e agora a gente vai bater um papo com um dos líderes e fundadores da maior equipe de MMA em número de atletas no UFC. Mestre Conan Silveira. Prazer. Mestre, é um prazer por você ter aceitado, né, esse bate-papo com a gente. Muita história, né? Muita história. Muito tempo, muita história e muito tempo. Muito tempo. A gente se conhece aí quase 25 anos, né, mestre? Mais ou menos isso, Mais exatamente. ou menos isso, quando você, né? Eu lembro que eu fui a Miami em 98 para 99. Você estava com a academia na Elton Road. Elton Road, isso, exatamente, Miami Beach. Miami Beach. Você estava conversando, né? Estava entrando no chamado hoje em dia de MMA. E aí a forma de MMA foi criada para, né, os tempos modernos, o próprio UFC também. Exatamente, né? Eu acho que foi a evolução trouxe esse nome, né? Que é uma definição do que na verdade que é a mistura de artes. E acho que agora, hoje em dia, até é meio luxuoso, né? MMA, né? Uma coisa mais... Esporte. Mais esporte, com mais definição. Eu acho excelente. Na época era mais desafios, né? Era o começo de tudo, né? Era primitiva da luta, né? Onde não existia muita noção de onde a gente ia, o que a gente estava fazendo, até pela maneira que as pessoas viam o esporte que é hoje em dia, né? Não era considerado legal, não era considerado uma arte marcial no sentido de que as pessoas gostavam de assistir, né? E aí, como é que veio o apelido Conan, né? Uma coisa, você fala, primitivo. Na verdade, esse apelido... Por conta da luta? Não. Esse apelido foi dado pelo Carson Gracie. A primeira vez que ele me viu na Figueiredo Magalhães, eu tinha 16 anos, 15 anos. Na verdade, eu sempre tive... Né, eu puxei o lado da família do meu pai, todos são grandes. Então, eu sempre fui grandão. E ele, assim, ele tinha essa mania, né, de olhar você e falar, não, mas você parece com fulano. E o apelido... A partir daquele momento, o teu primeiro nome caía. Você era conhecido pelo apelido que ele botava. E nunca mais eu fui chamado de outra maneira a não ser Conan. Entendeu? Então, foi até um presente dele, né? Porque ninguém me conhece pelo meu primeiro nome, né? Até de tanto eu ser chamado de Conan, eu inseri esse nome no meu próprio nome. É lógico que, porra, é melhor do que o meu próprio nome. E foi o Carson Gracie que me deu, o Conan o Bárbaro. E ele, a galera que não conhece, né, você conseguiu treinar com um dos maiores treinadores do mundo. Com certeza. Que fez uma geração, né? Porque era a Carson Gracie, né, era uma geração de grandes nomes. Carlão Barreto, Bruno Bustamante, né? E aí a gente... Olha só, é bom mencionar isso, Mino, até porque por uma questão de um legado que é o do Carson. Não só os faixa pretas que ele fez, né, tanto na minha geração como a geração antes de mim e depois, mas se você parar para prestar atenção, hoje em dia existem grandes treinadores de MMA que vieram do Carson Gracie. André Pederneiras. Mas tem uma série. Aliança, se não está envolvido com MMA, está envolvido de dar aula de jiu-jitsu, entende de luta, ou seja, foi, não desmerecendo os outros times, os outros professores, jamais, com todo respeito. Porém, o legado do Carson, ele ampliou, ele se edificou de uma maneira, assim, de todas as maneiras, né? Que todo mundo que veio do Carson, que é envolvido com luta, são pessoas conhecidas, que entendem de luta. Né? Isso ensinou, ele passou o conhecimento. Exatamente. Ele tinha uma mentalidade, como você disse, de treinar, que era muito avançada para aquela época, muito avançada. Ele estava há 20 anos à frente de todo mundo. Mas mole, de repente até mais, porque ele já me falava, sendo quem ele era, ele falava, ô Conan, esse negócio de faixa preta é para amarrar kimono, é para mostrar o grau de conhecimento que você chegou ao jiu-jitsu, mas para luta, isso não é nada. Você tem que fazer o boxe, você tem que fazer o kickbox, você tem que fazer o wrestling, você tem que levantar peso, você tem que nadar, você tem que... Então você vê uma pessoa da onde ele veio, dos Gracie, da família Gracie, como lutador e como mestre, dizer para você, meu amigo, só isso aqui não é o suficiente, não. E era esse tipo de conversa, era esse tipo de didática. Ele fazia que a gente treinasse assim. Fazia um camp com o Carson Gracie, você acha que você ia botar kimono, ia fazer jiu-jitsu? De forma alguma. Ele vai correr hoje 5 quilômetros e ficava do lado de fora esperando você chegar.
levava a gente para fazer boxe. Ele ia com a gente, ele não ia falar, não, você vai, não, eu vou, quero ver você fazendo. E era esse tipo de... Então também, além de um coach de técnica, era um coach mentality, Com certeza. Mentalidade, né? Mentalidade de campeão. E você pegar uma mentalidade dessa, né? Carson Gracie, aquela mentalidade guerreiro, né? Old school. E você pegar uma mentalidade dessa e implantar uma atleta como Amanda Nunes, que já tenha todas as qualidades técnicas e tudo, e você ainda consegue acoplar uma mentalidade dessa de campeão. Isso é uma receita de sucesso. Com certeza. Até porque... Você consegue fazer... Exatamente, na verdade, você divide isso. Né? Não é tanto eu implantar nela, mas eu mostrar para ela que ela tem que ver dessa maneira. Como eu faço com todos, né? Que eu tenho a oportunidade de ter contato e de treinar ou de participar. Porque o que é a luta? Primeiro de tudo, Minotauro, é psicológico. Se a sua cabeça não estiver alinhada, não adianta o seu corpo estar bem preparado, você ser tecnicamente... O espírito, né? Você tem que... Não, na verdade, é o que você pensa. Qual é a sua mentalidade? O que você está vendo na sua frente? Como que você vai aplicar as coisas que você sabe? Porque não adianta você falar assim, o cara tecnicamente tem uma técnica muito boa, mas mentalmente é fraco, ele se quebra. Ele se encontra em situações que pode ser frustrado, que pode ser frustrante. Entendendo? A mentalidade de Carson Gracie, a didática dele, o ensino dele vinha muito com isso. Como você via a luta? Quais eram as suas opções na luta? Como é que você tem que sentir em relação àquele momento de pressão, daquilo objetivo, o que você vai fazer? Então eu tive uma bênção muito grande de não só ser treinado por ele, mas conviver com ele na parte pessoal, de conversar muito, de sentar e horas de conversa, de ele me mostrar a ideia, de me falar, dividir comigo da maneira que ele pensava. Então é o que eu carrego, né? A minha influência é muito grande nesse sentido. E logicamente eu trago o old school pensamento, a mentalidade e aplico numa evolução nova. Porque você tem que evoluir. Eu não posso usar tudo exatamente como era antigamente. E para você, qual a importância que você tem, o peso de ser o head coach da maior academia de arte marcial do mundo, né? Da maior academia de representação dentro do UFC? Toda vez que eu tô ali comentando as lutas do canal Combate, toda vez que eu ligo, você tá ali. Tá ali, é o mestre ali, ó. E eu tento estar presente em todas. Tá presente em todas, tá ali do lado de grandes nomes. Né? Eu vou dizer para você, primeiro de tudo, a minha mentalidade, minha pessoal Kona, e como head coach, me faz ver que eu não sou melhor do que ninguém. Na verdade, o meu objetivo é o objetivo dos outros, de fazer eles entenderem que eles têm condições de chegar lá. Você foi, né? Eu acho o seguinte, a posição de liderança ela é uma posição que ela é de alta responsabilidade, na qual você tem que ser, primeiro de tudo da lista, justo. Eu tenho que pelo menos tentar ser justo com todo mundo. E dar um equilíbrio, manter uma harmonia, porque o que acontece? Como o American Top Team é um time muito grande, eu tenho vários lutadores na mesma divisão, no mesmo evento, e às vezes estão chegando um perto do outro, um é o número 1, o outro é o número 3. Como é que você faz isso? Sendo justo. O que é ATT hoje em dia? O que representa essa estrutura? Né? Diz aí, é uma academia que tem uma estrutura, né, de hotel, de alojamento, dormitórios, de nutricional, preparação física, coaches de boxe. Eu diria para você que o diferencial da ATT é justamente o trabalho constante. Não existe sorte pra gente, não existe... Não tem sorte. Não existe isso. No esporte não tem sorte. Eu acho que na vida em geral não tem sorte. Porque senão seria injusto. Por que Deus gosta mais de mim e gosta menos de você? Não é isso. Cada um tem que... Ninguém teve mais oportunidades. Não, né? Exatamente. Isso seria a primeira coisa que eu deveria... seria a primeira referência da American Top Team. Segundo, eu acho que a gente não tem medo de mudar, trocar, modificar
melhorar. Eu não acredito que se o time está ganhando não se mexa. Isso é uma mentalidade que não existe. Ela é simplesmente, se você ganhou, como é que eu posso ganhar melhor da próxima vez? O que eu preciso fazer? Quais são as outras opções? Eu acho que quando você pensa que o time que está ganhando não se mexe, você fica para trás, porque alguém vai querer passar você. Então, justamente essa mentalidade é de... O cara tá te olhando ali, né? Exato, ele está aprendendo com você. Tá ali, né? Exatamente. Então, eu tenho que ser melhor do que eu fui. Essa sim é a verdadeira... Tem que ser parte do que é a América Top Team. Eu acho que o terceiro deveria ser um número 0. Nunca desistir. Para trás, nem impulso. Teve dificuldades no começo? Com certeza, mas muita. Muita dificuldade, muito conflito, muito problema interno. Tudo que você pode falar, eu vou dar muito. Mas a mentalidade foi a não desistir. Tivemos muito próximos, muitas vezes, de pegar um cinturão. É quase que a mão chega lá e ela, na minha memória, volta. Maioria das pessoas, acredito eu, iria se frustrar ou então iria desistir. Nunca foi o nosso caso e não é o nosso caso. Eu lembro que a equipe ela chegou perto do cinturão muitas vezes. Depois, quando pegou o primeiro, ela meio que... Aí a gente pegou um embalo. Até porque né? uma das perguntas que mais me fazem, né, em sentido, até por causa da Amanda e dos outros títulos que a gente tem, vocês estão bem, né? Vocês não precisam de nada. Como não preciso de nada? Se você me perguntar qual seria minha maior satisfação, ser campeão em tudo. Eu não quero ser campeão de uma categoria, eu não quero ser campeão só de um evento, eu não quero ser campeão só de alguma coisa, eu quero ser campeão de tudo. E não é para provar nada para ninguém, eu não preciso, a minha maior competição não é com os outros, é comigo mesmo, é de fazer o time chegar a um nível ou fazer parte da pessoa que vai ajudar o time a chegar. Eu quero ser campeão em tudo. Você vai falar, mas como é que pode ser isso, Kona? Porque é dessa maneira que você tem que pensar. Você não pode ser mais ou menos bom. Eu quero ser o melhor. Para ser o melhor, você tem que fazer o que você tem que fazer. E essa é justamente a nossa mentalidade. Eu desenvolvi essa estrutura para a gente poder se organizar. Chama-se o processo de CIC. O CIC quer dizer Coach in Charge. O que é o Coach in Charge? Em vez de você chegar para o Gabriel, para o Anderson França, para o Mike Brown, para o Steve Mako, você se comunicar com todos eles, o seu coach principal que você escolheu, que vai ficar no comando do seu camp, ele vai ser a comunicação com os outros. Você vai aparecer, você vai ter um horário, um schedule. O treinamento é físico. Você aparece na academia no horário tal, para treinar com a pessoa tal, no momento tal. Então não é pela sua vontade. Não tem isso de eu apareço quando eu quero, eu treino quando eu estou afim, porque não é dessa maneira que a coisa funciona. Você não pode ter essa preferência, porque você está na sua zona de conforto. Eu preferia aquele treinador, porque daquele treinador... Você pode até escolher o treinador. Você pode tanto escolher um treinador para esse camp, como escolher um outro treinador para outro camp. Mas você vai ter que ter um schedule, você vai ter que ter uma direção, você vai ter que ter gradualmente uma evolução. Você não chega e fala, hoje eu não estou a fim de fazer o wrestling, eu vou fazer. Não, meu filho, não funciona dessa maneira. Porque o que acontece? Ou você joga numa posição, você não pode ser o centroavante e ser o técnico do time. Você escolhe o que você vai fazer, porque você tem que fazer bem. Então a gente tem essa visão. E como eu disse antes, todo mundo se envolve com todo mundo. A maioria, eu vou dizer a maioria porque eu posso ter um coach que não foi lutador de MMA, mas foi competidor de jiu-jitsu. A maioria, 99,9% são lutadores, que foram lutadores. Todos fizeram luta de MMA. Todos. Então, não estou desmerecendo quem não fez e quem é treinador, não é nada disso. Mas essa experiência... O lutador, ele sabe que aquele cara ali atrás... Ele fala a mesma língua. Fala a mesma língua e numa situação de aperto... Né? Ele vai saber como lidar com isso. Interessantíssimo. No meio dessa estrutura inteira, né, a gente pode dizer aí que atletas como, né, o Thiago Marreta, que vieram, como eu falei, vieram de outras equipes, né, o Júnior Cigano, né, que veio de outra equipe. E aí eles chegam ali, né, e conseguem
né, vocês têm essa política de aceitar pessoas de outra equipe, mas você consideraria, né, por que eles mudam para lá, né, para pegar um next level de organização de treinamento? Acredito que sim, até porque eu também acredito que a sua procura, a sua constante procura para desenvolver é necessária. Tipo, falando também, a Amanda Nunes, ela veio também buscar, né, que é outro grande nome, Júnior Cigano, Thiago Marreta, né, e daí a gente pode sentar aqui e ficar o dia inteiro. Tem muita gente. Né, eu diria que seria o momento onde você sai do high school e você vai para a faculdade, você entra na universidade. Para um nível de exatamente. de treinamento, de organização. Não, voltando, eu gosto sempre de frisar isso, não é desmerecendo ninguém não, mas eu acredito que a American Top Team é uma universidade de MMA. Se você quer pegar o mestrado... Mestrado, né? Mestrado. Porque a galera já vem... A galera vem formada. Lógico que vem formada. A galera vem formada, todo mundo... Mas é o mestrado. É o mestrado. Se você quer ser o mestrado, você tem que ir para algum lugar. Você não pode ficar a vida toda no high school, entendeu? Next level. Tem que ser. Porque o esporte é isso, né? O esporte, ele muda, ele está mutando o tempo todo, ele está mudando. Tem um segredo para formar esses grandes campeões? Muito trabalho, muita combinação, muita entrosação. Eu acredito que isso são pedaços de um quebra-cabeça que a gente tem que sempre estar montando. Na verdade, eu não vou te falar assim, eu tenho uma fórmula que você bebe uma água com um pouco de sal, com um pouco de açúcar. É mentira, não tem isso. É trabalhar o dia inteiro, é trabalhar duro, com objetivo, com organização, com estrutura, tá entendendo? Saber o que está fazendo, não ter medo de mudar, que principalmente isso é uma coisa que assombra todo mundo, né? Falou em mudar, você sai, será que vai acontecer? Você não pode ter esse medo. Diante de tantos lutadores, tantas lutas, você teve uma luta assim, que te marcou como treinador, que você está no corner, dá aquela respirada, ganhei, né? Tanto esforço, teve uma luta assim. Eu vou dizer para você, cara, até porque... A luta que ficou na tua memória, né? Até porque... Eu vou responder isso para você, não vou nem dizer em relação à afinidade que eu tenho com a pessoa, mas devido o tanto que as pessoas não acreditaram ou não acreditavam que ela podia chegar lá. Com certeza foi a Amanda Nunes. Eu não sabia de forma alguma, quem dera, que eu ia ter os melhores 51 segundos da minha vida. Eu sabia que naquela noite, eu sabia que aquela noite eu ia sair dali com a minha lutadora campeã na categoria de cima. Eu tinha certeza absoluta, pelo conhecer a Amanda, de saber onde ela estava, o nível, etc, etc, mas não sabia que ia ser tão rápido. Então, ela fez um marco na história que não foi somente nocautear a Cyborg. Não foi isso. Ela fez um marco na história de mostrar para todo mundo que, por mais que as pessoas desacreditem em você, você é capaz, porque depende de você. Claro. Entendeu? Então, isso, na verdade, foi o... Porra, que maneiro, que bom, que maneiro eu estar participando disso. E, mestre, você falou da história, né? Vocês estão incluídos aí na história do UFC com uma equipe que desde o UFC, né? Você 3 e... Né, a gente vê sempre presente lutadores da ITT. Hoje em dia, né, com certeza, by far, de longe, a equipe que mais tem lutadores presentes nos cards. Né, pode dizer, quase todos os cards tem lutador que não é sorte, né? É trabalho duro. Trabalho duro. E para isso tudo, vocês têm uma mensagem que você queira passar, que você passa, né, como treinador, a própria equipe ATT, passar para o mundo e para os seus atletas, qual seria a mensagem e o legado que você pode falar que deixou para, né, vocês deixaram para a arte marcial? Então, Mira, eu vou te responder isso e contando uma história de um trecho de um acontecimento que aconteceu quando a gente fez parte do programa do TUF, que era o American Top Team contra os Black Zillions. E a gente, como você sabe... Foi time, né? Foi um negócio... Era a competição braba. Pessoal. Não era profissional, ali tudo era pessoal. E a gente estava numa fase, no começo ali,
das primeiras, acho que foram 6 semanas gravadas, as primeiras 3, 4 semanas a gente estava perdendo. E quando você perdia a luta, você tinha que lutar na academia deles. Então, se você continuasse ganhando, você sempre estava lutando na academia deles. E a gente estava perdendo tudo. Então chegou um momento crucial, e não só porque o que eu falei, mas eu acho que contaminou e fez o pessoal ter um pouco mais de consciência, deu um alerta. Então eu tive um momento com os lutadores, antes da gente começar a treinar, que eu disse para eles que a gente tinha que ser psicopata, a gente tinha que não ter medo de ganhar. E respondendo o que você me disse, o que é o legado da ATT, o que a gente quer, o que a gente quer que a gente, para deixar para os outros, o que a gente quer conquistar. Tudo. Tudo. Todos os cinturões, em todos os eventos, em todas as promoções, tudo que for possível. Pode ser até que seja engraçado, pode ser que seja impossível, a mim não me importa. A minha mentalidade, a mentalidade America Top Team é essa. Aonde a gente for... Fazer o que tem que ser feito. Aonde a gente for, você pode acreditar o seguinte, eu não vou nunca dizer para você, de uma maneira arrogante, que a gente vai ganhar, mas a gente vai estar preparado. Então, a nossa preparação é a partir daí. A gente quer ganhar tudo. Numa categoria tem quantos campeões? 1, 2, 3 ou 4 ou 5. É um só. Então, o segundo lugar, vice alguma coisa, é igual ao milésimo. É igual a mesma coisa, menino. Você tem que ser campeão, você tem que ser primeiro. E não é você falar, pô, mas o cara é psicopata nisso. Exatamente como você estava me escutando. Sou psicopata. Exatamente. Quero ganhar tudo em todos os lugares e de todas as maneiras. Você não pode pensar de outra maneira, você não pode... Você não tem como pensar de outra maneira. O que você está fazendo contigo? Você quer ser mais ou menos médico? Você quer ser mais ou menos advogado? Você quer ser mais ou menos alguma coisa? Não, eu quero ser o melhor médico, eu quero ser o melhor advogado. Sem medir esforços. Sempre. Essa é a diferença. Não é uma pessoa que tem habilidade. Eu concordo que talento é bom. Mas a pessoa que tem uma mentalidade forte, ela acaba com o talento de qualquer outra pessoa. Mentalidade de campeão. Né? Você tem que ir para cima, você tem que fazer e não medir sacrifício. Essa é a mentalidade América Top Team. Mentalidade de campeão, Messi. Messi, prazerzaço uma honra. Falar com você, muita história. A gente poderia bater papo aqui de 5 horas. Com certeza. Ia ter muito conteúdo, bom, muito bom mesmo. Muita história do MMA e faz parte da história de muitos lutadores e deixou o seu legado, vai deixar o seu legado na história do esporte. Para frente, para trás nem impulso. É, aí sim.